Fala pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre muda de nepente. Tem muita gente indo no meu Instagram pedindo muito vídeo sobre muda de nepente. Muita gente que comprou uma nepente, quer fazer uma muda para fazer uma doação, para passar para algum parente que gosta. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essas mudas e como a gente consegue, tá? Existe a forma natural da planta, que é a forma de brotação. Essa mesma planta, ela gera vários brotinhos nela. E existe a forma de estaquia. Então fica assim, até o final do vídeo, que eu vou explicar as duas formas, tá? Da melhor maneira e falar sobre os riscos, sobre as formas mais práticas e fáceis de você conseguir fazer o enraizamento dessas plantas, tá? Então assim, eu vou virar a câmera e vou estar mostrando para vocês, com as minhas plantinhas aqui, como tá fazendo, como tá retirando essas mudas. No caso, a estaquia hoje eu não tenho como fazer, porque minhas plantas que estão grandonas, elas estão enchendo de brotações, então eu vou deixar as brotações dela, para depois eu retirar as brotações. Então eu vou virar a câmera agora, eu vou estar mostrando para vocês os tipos de muda que você consegue fazer, como você consegue fazer e qual seria a mais saudável para manter a sua planta. Vamos começar falando das brotações, tá? A forma mais natural e mais saudável de você conseguir muda das suas plantas. A nepentes, ela de forma natural, ela solta uma brotação que nasce assim, ó, na lateral dela, tá? Até a parte lá do substrato. Essa parte do substrato a gente chama de broto basal. E a parte que nasce aqui, a gente chama de broto lateral, tá legal? Embaixo é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que ela sai lá de dentro do substrato, ó. Essa plantinha aqui minha, que ela tá bem grandona, a principal dela é aqui no meio, ó. E aí ela já tem essa linda brotação aqui, ó, basal, e tem uma outra ali do lado, tá vendo? E aí eu não vou tirar, mas eu poderia tirar se eu quisesse, porque olha o tamanho que já tá essa brotação basal, tá? Então assim, isso é uma forma natural de você obter brotos da sua nepente. Olha o tamanho que tá essa nepentes, tá vendo? E aí, se eu quisesse mudas agora dela, bastava que eu retirasse os brotos que estão ali na base. Existe alguma diferença do basal para o lateral? Não. Deixa eu mostrar uma outra plantinha aqui, ó. Essa outra plantinha aqui, ela também apresenta broto basal, tá? Saindo daqui da parte de baixo. A planta original é esse cabinho aqui do meio. E ela tem aqui, como eu posso mostrar para vocês, o broto lateral saindo, ó. Olha como ele sai. Ele sai normalmente acima da folha, tá? Aqui, ó. Tem a folha e logo acima da folha saiu o broto lateral. Se eu quiser, eu venho aqui e eu destaco esse broto daqui e vou colocar no musgo para enraizar. A diferença do broto basal para o broto basal para o broto lateral é que, além do fato dele estar saindo na parte da base, é que na parte da base, normalmente, a gente vai conseguir deixar ele crescer um pouco mais e tirar ele já enraizado. Porque como ele já está no substrato, é bem provável que a gente consiga tirar ele com raiz. Então, fica muito mais fácil quando é o broto basal. O broto lateral, que é esse brotinho aqui, ó, a gente tem que destacar ele e colocar no musgo, só isso. Só colocar no musguinho e esperar ele enraizar. É super saudável essa forma de mudas da nepente, porque é uma forma natural dela. Você não agride a planta e o enraizamento ele é muito fácil, tá? E qual a outra forma de ter mudas? A outra forma é cortando a sua planta. Então, você vai fazer estacas de nepentes. Nossa! E aí, você tem que cortar a sua planta mesmo. Essa planta mesmo que eu tô mostrando pra vocês, se você reparar, como eu falei, ela é isso aqui, ó. Ela era bem grandona e eu fiz estacas dela. Como assim você fez estacas? Eu cortei ela aqui, ó. A partir do momento que eu cortei a minha planta aqui, ela não mantém mais o crescimento original dela, porque eu retirei essa parte dela. Então, assim, a gente não tem mais o crescimento original da planta. Essa parte aqui, ela não cresce mais.
E aí a forma que ela encontra de manter o crescimento dela é soltando os brotos, as mudas. E aqui no caso vieram muitas, tá vendo? Então aquela plantinha original, a primeira que ia crescer pra caramba sem parar, ela não existe mais aqui, tá? Ela virou estaca. A gente cortou ela. Como que a gente faz esse corte e como que a gente enraiza ele? É uma agressãozinha para sua planta, então, como eu falei, você vai perder essa parte de cima da sua planta, ela não vai crescer mais, mas a probabilidade que ela solte bastante broto, basal e lateral, é bem grande, então você vai ter muitas plantinhas. Nesse caso aqui, eu contei aqui, eu tenho em média aqui 8 a 9 brotações, ou seja, eu tenho aqui 8 a 9 plantinhas somente aqui, tá? Nesse vasinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês também como que a gente faz com a questão da estaca, porque assim, eu não tenho como estaquear mais nenhuma planta agora. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês esse processo, como fica a estaca e como a gente faz pra enraizar ela. E os brotos também, vou virar aqui a câmera pra mostrar. Eu separei algumas aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Essa plantinha aqui é uma plantinha de brotação, tá? Então, assim, quando a gente pega um broto, a gente encaixa ele aqui dentro do substrato e deixa ele ali enraizar. Basta isso, daqui a pouco a sua planta tá crescendo, ficando super bonitinha com raiz. Então, a brotação é bem simples, você só vai destacar e botar para enraizar. A Nepenthes, ela também dá sementes, então, por exemplo, essa plantinha aqui, eu queria mostrar para vocês, bem pequenininha, demora muito para crescer, mas ela é de sementes, tá? Demora muito para Nepenthes florir e dar sementes. Nossa, demora muito. Então, isso aí é um assunto para outro dia, mas eu resolvi mostrar aqui para vocês que elas também se propagam de uma forma natural por sementes, tá? A outra forma é por broto, tá? E aí o broto você só coloca no substrato e deixa enraizar. E vamos para a parte da estaca, tá? E aí eu tenho algumas estacas aqui, eu vou mostrar para vocês. O que a gente faz? A gente vai cortar a planta sempre deixando um espacinho assim, ó. Por exemplo, de baixo para cima. Aí vamos lá. A gente contou 1, 2 folhas e a gente vai e faz o corte assim, ó, diagonal, tá vendo? Você foi lá, pegou o outro pedaço, conta lá 1, 2 brotações, umas 3, tá? Umas 3 folhas. Conta umas 3 folhas e, ó, corta. E aí você vai ter várias estaquinhas. E após fazer esse corte, você vai estar colocando as suas estaquinhas na água. Tem gente que faz direto no musgo, tá? Pra mim, tá? Pessoalmente, é melhor na água. Então, eu vou indicar pra vocês na água. Aqui, elas são todas as mesmas, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse potinho, fiz um furinho, enfiei elas aqui, tá? De forma que não vai ter mosquito nem nada aqui dentro. E aí, ó, deixo elas ali até elas enraizarem, tá? Então, o legal de água também é que você consegue ver a raiz. Você consegue ver aqui a raiz saindo. E aí, quando der raiz, e aqui, ó, vai saindo a brotação nova da estaca, tá vendo aqui? E aí, quando estiver saindo, o que você vai fazer? Depois que já enraizou, vamos botar aí de 2 a 3 meses, pra ficar bem legal. 2 meses, tá enraizada? Aí você vai fazer o quê? Vai colocar num potinho com musgo, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei ela aqui com um pouquinho de raiz. Então, o que eu fiz? Eu botei o musgo aqui, deixei esse musgo bem úmido, tá? E aí, o que acontece? Quando eu vejo que aqui, ó, secou a água, eu vou botar mais um pouquinho, vou deixar um dedinho de água aqui. Pra manter esse musgo aqui o mais úmido possível, até que esse enraizamento seja bem completo. Essa estaca aqui é daquela plantinha ali que eu mostrei pra vocês, ó. Então, além de todas aquelas ali, eu tenho essa daqui também, tá vendo? E tenho outras ali. Aí, esse é a forma de estacas. O que acontece é que você põe um risco aí para sua planta, porque você está cortando ela.
mais você tem chance de ter várias dessa planta, incontáveis plantinhas dessa. Você pode ter 10, 20 plantinhas dessa, dependendo do tamanho da sua planta. Então, assim, existem essas formas, que eu indico a forma de brotação como a melhor, porque ela é uma forma natural, tá? Mas você pode estaquear sim e pode deixar ela super bonitinha. Eu vou mostrar aqui umas plantinhas de estaca pra você ver como elas ficam grandinhas, tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Essas plantas são todas de estaquia, tá vendo aqui? Então, ó, aqui você vai conseguir ver melhor. Estaca e a brotação dela, ó. Todas elas são de estaca, ou seja, saíram daquele gravetinho ali e viraram isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Como que pode? Tá vendo aqui? Ó. Então, assim, eu espero que tenha conseguido passar para vocês a forma que existe de fazer mudas, tá? Então, se você tira o brotinho, esse aqui, ó, tem 2. Deixa eu mostrar aqui. Tem 2 brotações, ó. Além da plantinha aqui, que nasceu aqui, tem uma outra brotaçãozinha. Então, se eu quisesse, eu posso vir aqui e destacar essa outra aqui. E aí, eu vou enfio no musgo e tá tudo certo. Essas outras aqui, ó, são todas estaquinhas enraizadas. E essa daqui é um broto de base, que eu tirei num outro vídeo aí que eu fiz ensinando a tirar o broto basal, tá? Vou botar aí na descrição para vocês verem. Então, a forma não é difícil de você fazer isso, tá? Então, essa daqui, ó, veio de broto também. Tá vendo aqui? Brotinho, colocou e olha aí o tamanho que tá. Então, assim, não é um processo que é difícil. Não é um processo difícil. Porém, é um processo lento. Não é um processo rápido. Então, não adianta você achar que vai enfiar na terra e que amanhã você vai ter broto para distribuir, para vender, enfim. Que não vai ter, tá? É um processinho lento, é um processinho demorado, mas em compensação, quando dá resultado, é maravilhoso, tá? Essas aqui, ó, essas estaquinhas aqui, elas nem enraizaram ainda, ó, mas olha quantos brotos já estão aqui. Olha aqui quanta brotação. Tá vendo aí? Então, vale a pena, gente. Espero que tenha conseguido passar com clareza, tá? Essa forma. E caso ainda tenha ficado dúvidas, porque sempre tem alguma coisa que a gente acaba esquecendo, você, por favor, deixa aí no vídeo a pergunta, que eu vou tentar fazer um vídeo respondendo. Então, beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.